Gênesis 22, verso 5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havemos de adorar. Depois de havermos adorado, voltaremos para junto de vós. Amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, o tema da mensagem de hoje é: e se Deus pedisse isso de você? E se Deus pedisse isso de você? E eu quero falar com você sobre a história do Moriá de uma forma que você nunca viu. Alguns já sabem qual é a história, mas tem algo que vai além, mais fundo do que simplesmente a história que nós observamos na literatura das Escrituras. Então, quando nós olhamos para o nosso texto, nós vemos o seguinte: verso 1 diz: Deus pôs Abraão à prova. Quem pôs Abraão à prova? Deus. Quem é que nos põe à prova? Deus. Se você não sabia, fique sabendo. O diabo não tem o poder de provar ninguém. O diabo não prova. O diabo tenta. Então Deus levou Jesus para a prova. O diabo levantou a tentação, mas Jesus venceu a tentação, venceu a provação, foi aprovado e saiu de lá do deserto cheio do Espírito Santo. Da mesma forma eu declaro sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus: se Deus te colocou, se Deus nos coloca em provação, não é para nos destruir, é para que nós sejamos aprovados. Mas vem a tentação, vem a provação, vem a dificuldade, aquele que nos colocou, aquele que nos gerou, aquele que nos deu a missão, nos dará a provisão, o recurso, o escape, a vitória, para a glória do seu santo nome. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então Deus pôs Abraão à prova. E a palavra prova aqui no hebraico, ela aponta para, ela significa prova, ela significa teste. Então Deus estava testando Abraão. Deus estava testando Abraão. E o verso 2 diz assim: toma teu filho, olha qual foi o teste. Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Agora, é interessante nós observarmos dentro desse texto, do verso 2, a ordem progressiva e emocional que Deus coloca na fala dele. Repara isso, amor. Olha só como Deus fala. Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem você ama. Cara, olha como que Deus vai progredindo emocionalmente a fala dele com Abraão. Toma teu filho. Aí Deus lembra Isaque, Deus lembra Abraão, teu único filho, Isaque, a quem você ama. E eu já falei aqui para vocês em outro momento que o nome Isaac no hebraico é Itzak. E esse nome significa risada. É o som, não é nem só o significado, assim, significa risada, sorriso, é aquele que ri. Não significa só isso, é literalmente a forma como o judeu expressa, nos tempos bíblicos, não sei se ainda hoje, é como o judeu expressava ou expressa uma risada. Então, nós falamos assim, aí o Pinheiro chegou lá em casa, a gente estava conversando, de repente, cara, a Gabriela passou correndo, ela tropeçou no arrava, saiu rolando, e a Mariana saiu derrapando no chão. Rapaz, o Pinheiro começou a rir, vai todo mundo rindo, a gente começou, kkkkkk. Nós, no Ocidente, usamos essa expressão para eu me esqueci a palavra que se dá, onomatopeia, muito bem, nossa, Joyce também é cultura, também é literatura, meu Deus do céu, onomatopeia, exatamente. A nossa onomatopeia para gargalhada é kkkk, a onomatopeia dos judeus para gargalhada é itzaka, itzaka, itzaka. A pessoa vira e fala assim, aí ele começou a rir, ficou itzaka, 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 itzaka. Estranho, né? Mas é assim. Quando Sara começou a gargalhar, quando o anjo falou assim, olha, você, Abraão, e a sua mulher Sara terão um filho,
Ano que vem eu vou voltar aqui nessa mesma época e ela vai estar grávida. Ou melhor, vocês já vão ter um filho. Aí Sara começou, tsac, 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 tsac. Aí Deus falou, tá rindo? Então o nome do seu filho vai ser Isaac. O nome do seu filho vai ser risada. E aí Deus pede o filho, o único filho, o sorriso, a gargalhada, a alegria, a felicidade de Abraão. Me dá a sua felicidade, me dá o seu sorriso, me dá o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem você ama. Ai, se Deus me pede uma filha minha, não dá. Se Deus me pede a minha pretinha, cara, meu Deus do céu, acaba comigo. Se Ele me pede a minha branquelinha, acaba comigo. Não faz isso, imagina, Ele pediu, amor. Me dá o teu filho, teu único filho. Então aqui Deus está provando, Deus está testando Abraão. Deus não queria Isaac. Deus não queria Isaac. Deus não tinha dúvidas que Abraão iria entregar Isaac. Você sabia disso? Deus não estava testando Abraão para ele saber se Abraão seria fiel ou não. Apesar de mais à frente nós encontrarmos uma antropopatia, que é atribuir à divindade um sentimento, expressão ou comportamento humano, quando diz, agora sei que você me teme, Abraão, porque você não me negou o teu filho, o teu único filho. Como se Deus estivesse sabendo, presbítero, só naquele momento. Mas não é, Deus já sabia. Deus é onisciente, onipotente. Deus tem todo o poder, toda a sabedoria, a ciência de todas as coisas. Ele escreveu a história, então ele sabia que Abraão iria entregar Isaac. Mas por que então Deus testou Abraão? Ele testou para você e eu. Olha como Deus te ama. Olha como Deus nos ama. E não é só você e eu, nós não somos a última bolacha do pacote. Nós não somos o alecrim dourado, como diz a Paula, o alecrim dourado de Deus, não. Nós somos filhos de Deus, como tantos outros ao longo da história. E em toda a história, Deus testou Isaac para todos os seus filhos, para todos nós. E aí, você vai entender isso melhor no final. Deus agora pede o filho, o único filho, Isaac, o sorriso, a alegria. Imagina se Deus pedisse isso a você. Eu não estou falando só de filho. O que é a sua alegria? Qual é a sua alegria? O que te dá felicidade? O que te faz sorrir? Imagina se Deus te pede isso. Imagina se Deus pede a sua saúde. Imagina se Deus pede as suas finanças. E eu não estou falando pedir as suas finanças para dar para a igreja. Deus tirar tudo. Imagina se Deus te pedir o que te faz sorrir. Se Deus te pedir aquilo que Ele te deu. Deus deu Isaac para Abraão. Era o único filho. E Deus falou, me dá o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem você ama. Cada palavra de Deus ia acertando o coração de Abraão como uma paulada, como uma pedrada. Então os versos 3 e 4 mostra a obediência imediata de Abraão. Abraão logo pela manhã sai com Isaac, com 2 servos, um jumento. E Deus tinha dito para ele, vá para as regiões de Moriá, e lá eu te mostrarei qual monte você vai subir para me entregar Isaac. E a Bíblia diz que Abraão saiu logo de manhã bem cedinho. Imagina, você já parou para pensar? Deus pediu para ele, me dar o seu filho. Ele sabia, Joyce, quando ele chegasse lá no monte, o que tinha que ser feito. Deus nunca havia pedido sacrifício humano
nem antes, nem depois. Nunca pediu. E aí é que nós podemos ter certeza, Deus não queria Isaac. Deus queria mostrar para nós o coração de Abraão. Deus queria mostrar para nós, não só o coração de Abraão, mas o coração de Isaac, você vai entender. Deus queria mostrar para nós o nosso coração. Deus queria mostrar para nós Jesus Cristo. E quando eu falo nós, não somos só nós aqui. Para nós, seus filhos, que foram adotados pela graça ao longo da história. Pela graça de Deus, o favor não merecido. Então, 3 dias, imagina comigo, Abraão andando e olhando para o filho dele. Quando Jesus iniciou seu ministério, 3 anos, Deus andando, o pai andando com o filho e sabendo que a hora que chegasse lá, nas regiões de Moriá, o filho seria colocado no altar. Agora não seria mais um altar de pedra, seria um altar de madeira. O lugar mais alto que Jesus foi posto, aqui na terra. Alguém já disse isso. O lugar mais alto onde o nosso mestre foi colocado não foi num púlpito, não foi num altar, numa plataforma alta para se exaltar e para poder falar para as pessoas, sabe, para que todos pudessem ver ele ali. Não, o lugar mais alto que Jesus foi colocado foi no madeiro, na cruz. E o pai sabia que durante aqueles 3 anos, ele estava andando com o filho, assim como Abraão andou 3 dias com o dele. E o filho sabia, Jesus sabia, que assim como Isaac andou 3 dias com o pai, ele estava andando com o pai, até que chegasse o momento em que ele seria colocado no madeiro. O verso 5, que nós lemos aqui, diz: fiquem aqui, o rapaz e eu subiremos o monte, adoraremos a Deus e depois voltaremos. Você reparou? Aqui, nesse verso 5, tem muita coisa significativa que não dá tempo de eu ministrar, porque só o verso 5 seria o suficiente para uma pregação de mais de 1 hora, para um estudo bíblico muito grande. Porque o jumento tem um significado. Deve ser igual o jumentinho que carregou Jesus. Não é isso não. Mas esse jumento tem um significado. Os 2 servos têm um significado. Tudo aqui tem um significado que aponta para o Novo Testamento. Mas eu vou me ater a 2 questões. Primeira delas, Abraão diz: nós subiremos. Abraão sabia o que ele ia fazer lá, sim ou não? Deus já tinha dito, sim ou não? Deus falou: você vai sacrificar Isaac, o teu filho, teu único filho, a quem você ama. Então ele sabia que ele ia subir um monte para sacrificar Isaac. Mas olha a esperança de Abraão. Darlan, Abraão vira e fala: nós vamos subir, vamos adorar e depois voltaremos, no plural. Ele não falou no singular. Ele não disse assim: vamos subir. Imagina se ele começa a falar: fiquem aqui, nós vamos subir. Cara, a estrutura emocional desse cara devia ser muito, muito forte. Sim ou não? Não, era igual a sua. Era igual a minha. Só que a gente acha que eles eram super-homens. Eles não eram super-homens. Abraão chorou tudo durante a madrugada. Tudo que ele podia chorar durante a madrugada. Por isso ele saiu de manhã cedo. Deus, se eu for agora, eu vou chorando. Isaac não vai entender, os servos não vão entender. Sara vai ir atrás. Então deixa eu chorar tudo agora. A noite chegou e a noite aponta para a provação. A madrugada aponta para a grande provação. E ele passou a noite chorando, a madrugada chorando. Chegou amanhã. Meu irmão, quando amanhã chega não dá mais tempo para chorar. Não é hora de chorar. Jesus falou: nós temos que trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém pode trabalhar. Clareou o dia. Já chorei tudo à noite. Agora é hora de trabalhar. Agora é hora de me levantar e cumprir o meu propósito. Isso serve para Abraão, serve para você e eu.
está passando por provação, está passando por luta, chora tudo diante do Senhor. Chora tudo diante dele. Porque é aos pés dele que as nossas lágrimas são recolhidas e são transformadas em óleo de alegria posteriormente. É aos pés dele que as nossas lágrimas são derramadas e servem para regar a semente. Lembra o que a palavra de Deus diz? É o texto base do ano de 2026 e 25. Quem sai plantando a semente com lágrimas, voltará colhendo os seus feixes com alegria. E aí Deus falou conosco. Deus me fez atentar para esse detalhe. Ele não disse quem sai lançando as sementes. Lembra que eu falei isso com vocês? Sim ou não? Ele não falou as sementes no plural. Ele fala quem sai plantando a semente no singular, com lágrimas no plural, voltará colhendo os seus feixes no plural. É uma semente e eu vou colher tantos feixes assim. O que é feixe? É quando o trigo era cortado, aí amarrava um feixe, aquele molho, porque tem outra versão que chama de molho e não de feixe. Voltará colhendo os seus molhos com alegria. No plural, uma semente, vários molhos. Que lindo isso! Mas que semente é essa? Quando as nossas lágrimas caem aos pés do Senhor, numa decisão como a de Abraão, de obediência a Deus, ainda que doa, ainda que seja, angustiante, ainda que a aflição rasgue a nossa alma. Quando nós decidimos obedecer a Deus, e as nossas lágrimas regam essa semente da obediência, por isso não são é a semente, porque é a obediência, a semente que faz com que nós colhemos muitos frutos. E aí, Abraão tomou uma decisão. Eu vou cumprir o que Deus chamou para fazer. Eu vou subir um monte para sacrificar. Mas eu confio na graça. Eu confio na misericórdia. Eu confio no meu Deus. Eu confio no seu amor, na sua fidelidade, na sua bondade. E Abraão nem tinha tudo que nós temos. Ele não tinha todo o conhecimento que nós temos de Deus. Você sabia disso? Jesus ainda não tinha se manifestado. Jesus chega para falar com Abraão e Abraão não reconhece Jesus, porque não tinha como ele reconhecer, a revelação ainda não tinha sido dada. Mas quando ele falou com você e eu, nós o reconhecemos. Agora Abraão fala, eu vou subir junto com meu filho e vou voltar. Primeira coisa, observar isso. Eu falei, tem muita coisa, mas aqui para hoje, subiremos, adoraremos e voltaremos. Você consegue confiar em Deus, mesmo quando tudo parece puro e pleno caos? Você consegue confiar em Deus, mesmo quando parece que as decisões de Deus para a sua vida são muito loucas, não fazem sentido nenhum? O Senhor me dá o filho e agora o Senhor me pede o filho. Mas Abraão não questionou, não tem um verso bíblico dizendo que Abraão questionou, Abraão só obedeceu. Ele te dá, Ele tira. E a nossa decisão é que faz a diferença. E aí, vamos, adoraremos e voltaremos. Qual é a outra coisa a observar? O rapaz e eu subiremos, adoraremos e voltaremos. Ele não disse a criança e eu. Você parou para perceber isso? Ele disse o rapaz e eu. E é importante observar, porque aqui a palavra que Abraão usa é a palavra narrar. E ela significa literalmente isso: rapaz, jovem, não criança.
Então a gente pensa em Abraão com Isaac, e olha, isso vai fazer muito mais sentido daqui a pouco. Mas a gente pensa em Abraão com Isaac assim, Isaac uma criança de uns 8 anos de idade, 9, 10 anos no máximo, magrelinho, ajudando o pai ali, e o pai todo feliz com seu filho, e agora Deus pede o seu filhinho pequenininho, mas não, era um jovem. Existe um cálculo que é feito, e os historiadores, eles fazem esse cálculo, que é o seguinte, para poder saber qual é a idade aproximada que Isaac tinha. Os historiadores, eles dizem, e isso é defendido por todo o corpo acadêmico, que Isaac tinha entre 17 e 25 anos. A grande maioria defende que Isaac tinha 20 anos de idade. Como é que nós podemos observar isso? A idade aproximada com base na cronologia bíblica. Por exemplo, Sara tinha 90 anos quando Isaac nasceu. Gênesis capítulo 17, verso 17 mostra isso. Sara tinha 90 anos quando Isaac nasceu. Sara tinha 127 anos quando ela morreu. Quando Sara morreu, ela tinha 127 anos. Isso em Gênesis capítulo 23, verso 1. Gênesis 22, ou seja, antes disso, quando ela ganhou Isaac, ela tinha 90 anos, e quando ela morreu, ela tinha 127, Isaac então tinha 37 anos quando a mãe morreu. 37 anos. Só que Gênesis 22 é um capítulo antes, e ele é cronologicamente correto. E aí, o texto bíblico diz que Isaac tinha 37 anos quando a mãe morreu. Portanto, se nós olharmos para uma estimativa dentro desses 2 capítulos e dentro dessa cronologia bíblica, Isaac tinha entre 17 e 27 anos, quando Deus pediu para Abraão levar ele para o Moriá e sacrificar. Não era uma criança, não era um menininho, era um rapaz. Lembra? Abraão era mais velho do que Sara, sim ou não? Abraão era mais velho do que Sara. Então pensa, o quão velhinho era Abraão? Mas ele sobe o Moriá junto com o filho. E aí o interessante, e a gente vai voltar a esse ponto aqui na conclusão, mas o interessante é observar o diálogo deles na subida. Os servos ficaram. Tatiana, ficaram os 2 servos, junto com o jumentinho. E agora, Abraão fala para Isaac, Isaac, meu filho, pega a madeira, pega a lenha, coloca nos ombros, ajuda o pai a levar. Isaac pega a lenha, coloca nos ombros, para poder subir o Moriá. A Bíblia diz que Abraão está com o braseiro na mão, ou a brasa na mão, para poder colocar fogo no sacrifício, né, no altar, nas lenhas que seriam postas. E estava com o cutelo, a faca na mão, para imolar, para realizar o sacrifício. E tinha a corda estava com Isaac. E aí, eles começam a subir, e Isaac pergunta, onde está o cordeiro? Porque ele fala, a corda está aqui, a lenha, o fogo, a faca, mas onde está o cordeiro, pai, para o sacrifício? Lembra, ele não era uma criança. Pensa num rapaz de 17 a 27 anos. Onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão responde para ele, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Só que é interessante quando nós olhamos para o hebraico, está assim, ó, Elohim Ireh Lo Hasser. Elohim Ireh Lo Hasser. E aí, sabe por que eu falo que é interessante? Por quê? Quando nós vamos ler lá no verso 1, está assim, ó, e Deus provou Abraão. Lá no verso 1, no hebraico, Elohim. Não está assim, Adonai, não está Iavé, louvado seja o nome, não está. Está Elohim provou Abraão. E aqui nós vemos Elohim proverá. E você sabe, eu já falei isso no estudo bíblico, já mostrei para vocês no estudo bíblico, que
o nome Adonai é o nome Senhor. E na Bíblia, quando se refere a Deus como Adonai, está falando do senhorio dele, do poder dele como soberano, como Senhor. Então, quando é traduzido de Adonai para o português, é o Senhor com S maiúsculo, Senhor. Quando vai se referir a Deus usando o nome de Deus, que deve ser impronunciável, eles usam o tetragrama. Colocam ali as 4 letras sagradas que compõem o nome de Deus. Mas tanto no verso 1, quanto aqui no verso 7, 8, a expressão não é Adonai, nem é o tetragrama. A expressão é Elohim. E lembra, Elohim é o singular de Deus, sim ou não? Lembra? Sim ou não? Elohim é o plural. E não é plural majestático, nós estudamos isso aqui, é o plural. Só que não é o plural assim, deuses. Por mais que poderia ter sido transliterado assim, obviamente nenhum transliterador ousou colocar deuses, até porque nenhum judeu iria colocar deuses, tendo em vista que Deus é o único Deus, e de fato é. E eles não creem no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles não creem na Trindade, uma composição de 3 indivíduos que formam um só Deus. Eles entendem o Senhor é o único Deus, Adonai Elo, Adonai Errad, eles entendem como único de unidade simples. Só que eles sabem que não é, porque unidade simples é Yahid. Mas, só que aqui, Elohim é o plural, que também é usado para governantes, para deuses, para governantes, juízes. Então, quando diz Elohim provou Abraão, Elohim proverá o cordeiro para si, está falando de Deus na sua forma triuna, na sua forma composta. Não está falando de Deus na sua forma singular, no sentido de unidade simples, mas de unidade composta. Adonai Ire, ou que nós conhecemos como Jeová Jiré, né? A gente usa assim mais popularmente, tendo em vista que J não tem no alfabeto hebraico, a gente fala Jeová Jiré por uma tradução errônea, mas a palavra seria Adonai, substituindo o tetragrama, né? O nome de Deus. Então, Adonai, mas aqui a palavra é Elohim Jireh Hasser. E Jireh, ou Ire, que é a pronúncia correta, significa ver. E sabe o que é interessante? Quando a gente vai no Strong, a palavra ver, ela é repetida várias vezes. Quando você vai no dicionário Strong, hebraico-português, a palavra ver é repetida várias vezes para significar, para representar a palavra Jireh. Então Deus verá para si. Deus vai ver o cordeiro para si. Deus providenciará o cordeiro para si. E aí Isaac, nos versos 9 e 10, ele é levado diante do altar. Abraão, junto com Isaac, constrói um altar de pedras. E agora Isaac, aqui nós vamos ver uma outra coisa extremamente importante para nós. Porque até então, o que nós estamos observando é a obediência de Abraão. Mas a gente não para pensar na obediência de Isaac. Você está vendo como agora faz muito sentido observar e prestar atenção que Isaac não era uma criancinha, mas um jovem? Porque se ele fosse uma criancinha, seria fácil o pai amarrar ele à força. Mesmo sendo um velhinho, pegaria uma criança de 8 anos e ele conseguiria amarrar à força. Mas era um jovem. E o pai fala: meu filho, Deus pediu você. E o filho nem discute. Mas a Bíblia mostra alguma conversa entre Abraão e Isaac? Sim ou não? Essa conversa de meu filho, Deus pediu você, mostra sim ou não? Não mostra. E é isso que é interessante também. Porque dizem, Abraão só chega e faz assim, ó, quando coloca tudo no lugar. Eles terminam de montar o altar juntos. Agora Abraão pega, acorda, vem na direção de Isaac.
E Isaac se lembra que ele tinha perguntado na subida do monte: onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão falou: Deus vai prover para si. E aí Isaac vê o pai vindo com a corda na direção dele, estendendo a corda. E aí o filho não fala nada, coloca a mão para frente. O pai enrola as mãos dele. O pai desce, enrola os pés. Eu imagino Isaac saltando para mais perto do altar. E agora Abraão chorando, porque não tem como imaginar de outra forma. Você pode chorar a noite inteira, mas na hora da prova, a gente chora de novo. E aí ele ajuda Isaac a deitar. Isaac se deita, sem dar uma palavra. Não teve uma palavra entre Abraão e Isaac. Não teve um murmúrio de Isaac. Isaac não reclamou, Isaac não questionou, ele não perguntou. Ele ficou calado, como uma ovelha muda é levada ao matadouro. Isso te lembra alguma coisa? Para quem lê Bíblia, lembra, né? Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, Jesus. Isaac também estava representando o nosso sacrifício de morte diária. Mas sabe o que é interessante? Ele foi em silêncio. O pai estava com ele. Você pode estar em silêncio, o pai vai estar com você. Você pode estar chorando, mas o pai vai estar com você. Você só não pode murmurar. A gente só não pode ficar murmurando. A gente só não pode ficar reclamando. A gente só tem que confiar. O pai sabe o que faz e ele me ama e ele cuida de mim. É nisso que você precisa crer. Deus proverá o que for preciso para glorificar o nome dele na sua vida depois dessa provação. O que vocês precisam é perseverar de modo que depois de ter feito a vontade de Deus, obediência, Ele cumpra sobre vocês a promessa que Ele fez. Vocês recebam a promessa que Ele fez, diz o autor aos Hebreus. E aqui nós vemos o tipo claro de Cristo. Isaac sendo colocado como uma ovelha muda. E Filipenses capítulo 2, verso 8, mostra isso para nós. Jesus nessa representação clara. Isaac representando Cristo. E no verso 11 e 12, nós vemos a intervenção de Deus. Deus chama Abraão 2 vezes pelo nome. Deus fala: Abraão, Abraão. Abraão já estava com a faca levantada. O rapaz já estava deitado. Abraão com a faca levantada. E quando ele ia descer a faca sobre o peito do filho, Deus grita 2 vezes: o anjo do Senhor. Que é importante ressaltar isso. Coloca para nós verso 11 e 12, por favor. Mas do céu, quando Abraão estava com o cutelo levantado, a faca levantada, do céu, lhe bradou o anjo do Senhor. Você está vendo ali que anjo está com A maiúsculo? Você percebeu isso? O anjo, não um anjo do Senhor. Se ali estivesse um anjo, o anjo ali não estaria com a letra A maiúscula. Seria um anjo do Senhor, mas é o anjo do Senhor. Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Verso seguinte. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz. Sobre quem? O menino? Sobre a criança? Sim ou não? Sobre o... Tinha condições de se defender, mas ele decidiu obedecer. Não estenda as mãos sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei. Deus precisava disso para saber, sim ou não? Não, mas nós precisávamos saber que há possibilidade de obedecer mesmo no meio da dor, mesmo no meio do sofrimento. Há possibilidade de perseverar, de permanecer, de prosseguir e obedecer. Pois agora sei que me temes. E sabe o que é interessante observar aqui? É exatamente essa palavra temer. Porque a gente lê temer e a gente pensa que é medo. É medo, é pavor. Não. Temer aqui vem da palavra hebraica que aponta para reverência profunda. Temor é reverência profunda. E aí, ele diz: agora eu sei que você me teme, que você teme a Deus. Porquanto, repara isso aqui. Agora, pois agora sei que você temes a... Porquanto não negaste a Deus, é assim que está ali?
porquanto não me negaste o filho, o teu filho. Sabe quem estava falando com ele? No Antigo Testamento era chamado de o anjo do Senhor. Na teologia é chamado de cristofania. É uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. E aí, Cristo, o meu Jesus, o seu Jesus, Igor, o nosso Jesus, aparece para Abraão e fala: Abraão, Abraão! Porque às vezes o choro faz com que nós não consigamos ouvir Deus falando pela primeira vez. Saulo! E aí, está chorando ele. Saulo! E aí, sim, Senhor. Deus, não estenda a mão sobre o menino. Ele disse para Abraão: porque agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu filho. E aí, verso seguinte, olha o que ele diz. A gente pode continuar comigo aí. Você não me negou o seu filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Sabe o que foi isso aqui? A gente lê, parece que não é nada, né? A gente lê, parece que é uma coisa assim, uma história sendo contada, mas não, meu irmão. Isso aqui é a obra substitutiva de Cristo. O que é substitutiva? É a obra de substituição. Nós seríamos mortos como Isaac. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Deus disse para Adão: não coma da árvore, do fruto da árvore do centro do jardim, porque no dia em que comer, certamente morrerá. Ele morreu no mesmo dia, sim ou não? Aí alguém pode dizer: isso foi a graça de Deus sendo revelada desde lá do jardim. Não, já era a graça de Deus, mas ele não morreu no mesmo dia. Não foi porque Deus ficou com pena, manifestou graça e ele não morreu. Não, Deus não disse: você vai morrer no mesmo dia que você comer. Deus disse: no dia em que você comer, certamente morrerá. Por que que o ser humano passou a morrer? Eles foram expulsos do Éden. Tinha uma outra árvore lá que eles não puderam mais comer. E é por isso que pessoas como Abraão e Sara viviam tantos anos. A gente fala, 127 anos? Quando Sara morreu, ainda havia resquícios, porque era muito recente. Ainda havia resquícios da árvore da vida na genética daqueles homens e daquelas mulheres. Matusalém viveu quase 1000 anos, porque ainda havia resquícios na genética deles, da árvore, do fruto da árvore da vida, que Adão e Eva podiam comer. E a Bíblia diz que essa árvore da vida está lá no paraíso, que a árvore da vida está no reino de Deus. E a Bíblia diz que as nações comerão do fruto dessa árvore, e as folhas dessa árvore servirão de remédio para as feridas. Eu não vou entrar em questão escatológica aqui, mas meu Deus do céu. E aí, o verso 13 mostra o carneiro como providência de Deus. Olha para quem está do seu lado aí e fala assim: Deus vai prover. Fala: e se Deus pedisse isso para você? E se Deus pedisse a sua alegria? Sabe, talvez para alguns aqui Deus já pediu. E se Deus já pediu e você está aqui, pode ter certeza, Deus vai prover. Não vai passar sem a provisão de Deus. Só confia no nosso Pai, confia. Nos dias da minha maior angústia, Deus falava todo dia com a Paulinha. É verdade ou não é, amor? Deus falava assim, só descansa, só entrega, descansa e confia. Cara, como que a gente faz isso no meio da dor? Só entrega, descansa e confia. Só entrega, descansa e confia. Toda hora Deus falava de alguma forma. Era texto bíblico, era uma pregação. A gente abria o YouTube, já tinha uma pregação na cara, a gente clicava ali. Só entrega, descansa e confia. Fomos em Volta Redonda no Projeto Vida. Só entrega, descansa e confia. Deus falando o tempo todo.
Entregar, descansar e confiar. Quando a gente está entendendo tudo, é difícil. Mas entregar, entender e confiar quando a gente está entendendo nada da provação, da dor, da luta, é mais difícil ainda. Então talvez você esteja entregando, descansando e confiando. O carneiro estava preso pelos chifres. Ele era o substituto para o sacrifício. Ele prefigurava o cordeiro substitutivo, que é Jesus. João capítulo 1, verso 29, João Batista, primo de Jesus, diz: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jeová Jirê, o Senhor proverá. No verso 14, essa frase, ela retorna poderosamente. Coloca para nós, por favor, o verso 14. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Adonai proverá. Daí disse até os dias de hoje: no monte do Senhor se proverá. Coloca a mão no seu peito e fala assim: eu sei que o meu Deus há de prover o que for preciso para que o nome dele seja glorificado na minha obediência, no meu sacrifício. E sabe o que é interessante observar? O verso 16, porque o verso 16, do verso 16 até na verdade do verso 6 ao 14, é o verso 6, do 6 ao 14, é o ápice dessa mensagem, é o ápice da história, é o ápice da narrativa, é o ápice do acontecimento entre Abraão e Deus. É o ápice. Mas o verso 16 diz assim: e disse, juro por mim mesmo, Deus falou isso, Deus, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, o que Abraão fez? Dado o filho, sim ou não? Vocês estão com medo de pegadinha, né? Por ter obedecido a Deus. Dar o filho foi a consequência da obediência. Porque você me obedeceu. Poderia estar escrito assim, mas o texto bíblico diz: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Verso 18. E por meio dela, isso aqui é importante, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Está vendo que o negócio é a obediência, é a semente. A semente, não a semente, obediência. Por que eu estou enfatizando isso? Porque o verso 18 diz, por meio dela, mas quando nós lemos o contexto, e na nossa tradução, na língua portuguesa, quando nós lemos e por meio dela, para nós, fica muito claro que é por meio da sua descendência, não é? Por meio dos seus descendentes. Porque ele diz assim, ó, a sua descendência conquistará as cidades que lhe forem inimigos. E por meio dela, ou seja, por meio da sua descendência, por meio dos seus descendentes, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Aí a gente pensa que é por causa dos judeus que as pessoas são abençoadas. A gente pensa que é por causa da descendência de Abraão, no sentido de seus descendentes. Então, os judeus são os descendentes de Abraão. E a Bíblia diz, realmente, abençoarei os que te abençoarem, a promessa para Abraão, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Ele fala isso no capítulo 12, e aqui no capítulo 22 ele repete isso, mas ele fala por meio da sua descendência. Só que aqui a palavra não é descendência, quando fala por meio dela. E aí, olha o que diz no hebraico,
Eu não ia nem citar isso aqui hoje, mas olha o que diz no hebraico, capítulo 22, verso 18. Coloca a versão de João Ferreira de Almeida, por favor. Acho que João Ferreira está do mesmo jeito para vocês aí, mas olha, capítulo 18. Cidade dos inimigos, nela, e aí aqui na versão de João Ferreira está, nela serão benditas, nela. Mas ainda dá a entender que ela aí é a descendência, sim ou não? Se referindo aos descendentes. Mas quando nós vamos, a palavra hebraica aqui é zerá. Zerá. O Fabiano sabe bem o que é zerá, né, Fabiano? É no plural ou no singular, Fabiano? No singular. Lembra que ele ministrou isso aqui? Ele ministrou isso aqui no momento de gratidão, num dos momentos de gratidão que ele ministrou. E ele falou, a palavra aqui no hebraico é zerá. A semente. Ele estava preocupado, foi ou não foi, Fabiano? Ele me mandou uma mensagem e falou, pastor, estou preocupado porque quando eu leio aqui na tradução, está escrito azerá. E azerá, a gente sabe o que é, né? Azera. Azera é o nome de uma entidade demoníaca. E aí ele fala, aí ele perguntou, aí está escrito azerá. Eu falei, mas o A está separado. Eu falei, fica tranquilo, Fabiano, porque aí o A só está apontando para o que é a semente. Mas a palavra para semente no hebraico é zera. Então, por que está falando isso, pastor? Porque ele não está dizendo assim, por meio dos seus descendentes, as nações da terra serão abençoadas e todas as famílias serão abençoadas por meio dos seus descendentes, dos judeus. Não, ele está dizendo, por meio da semente, a semente. Uma semente. Que semente é essa? Hebreus capítulo 6, verso 13, e eu já estou terminando aqui, meu Deus do céu. Sabe aquele dia? Hoje é o dia. Hebreus 6, 13. Quando Deus fez pode botar na NVI se quiser, para ficar mais claro, mais simples para todo mundo, mas o sentido é o mesmo em todas as versões. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Então ele está fazendo menção a esse texto do verso 18 do capítulo 22 que nós estamos meditando hoje. Dizendo, no verso 14 ele diz aqui de Hebreus 6, dizendo, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes, aí ele está falando no plural, numerosos. E aí o autor aos Hebreus encerra aqui sobre os descendentes. E aí o verso 15 ele diz, e foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. E aí, olha o que diz o verso seguinte, verso 15, 16. Os homens juram por alguém superior a si mesmos. E o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara que a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa de Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Eu quero convidar você, coloca a mão no seu coração em nome de Jesus, feche seus olhos. Eu quero te convidar a você declarar assim, eu creio na palavra do meu Deus, e toda promessa dele vai se cumprir na minha vida. Diga, eu creio que nada, nem ninguém, nem eu mesmo vou ter a capacidade, nada terá a capacidade de impedir a promessa de Deus na minha vida, porque o Senhor que fez a promessa é fiel para cumprir.
Quem crê nisso, libera um som de glória, exalta o Senhor nessa noite, engrandece o nome dEle. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Descendência numerosa que conquistaria os inimigos e a bênção sobre todas as nações. Ele fez essa promessa. Mas, pastor, o senhor citou um texto aí. Esse texto parece que a promessa se cumpre nos descendentes e por meio dos descendentes. Sabe o que eu gosto? Eu gosto quando vocês pensam assim, ó. Será que era isso mesmo que ele queria citar? Gálatas capítulo 3, verso 16. Lembra, Ronaldo? 3,16. Toda vez que você encontrar 3,16 na Bíblia, presta atenção. Toda vez. Toda vez. Vou dar só alguns exemplos. Primeiro, que é o principal, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o suprassumo do Evangelho. É a mensagem do Evangelho toda. João 3,16. 1 Coríntios 3,16. Ou vocês não sabem que vocês não são de vocês mesmos, mas são templo do Espírito Santo que habita em vocês. E aí quando nós vamos, e tem outros textos que eu poderia citar, mas quando nós vamos para Gálatas 3,16, assim também as promessas foram feitas a Abraão. E está se referindo ao capítulo 22, verso 18. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e a seus descendentes. É assim que está escrito? A promessa foi feita a Abraão e ao seu, porque essa é a semente. Não é aos descendentes, mas ao descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas de um só, ao seu descendente, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é a semente que abençoa todas as famílias da terra. A promessa de Deus a Abraão, por meio dela, do que? Da Zerá. O que é Zerá? Semente. No singular? Não, no plural. Por meio dela. E aí, Paulo, fariseu de fariseus, doutor da lei, ele sabia bem, Pinheiro, Deus não estava falando de todos os judeus, de todos nós. Ele estava falando da Zerá, a semente, que é Jesus Cristo. Ele abençoará todas as famílias da terra. E a promessa de Deus feita a Abraão se cumpre em Jesus e através de Jesus sobre nós. De igual modo, quando Deus fala para Davi, o seu trono será eterno. Algum homem vive para sempre, sim ou não? Algum ser humano, algum homem vive para sempre, sim ou não? Sim, só um. Jesus. O único ser humano que vive para sempre. Ah, mas ele é Deus, sim. Mas ele é Deus de corpo, alma e espírito. Ele é Deus com um corpo como o meu e o seu. Glorificado. Não mortal e corruptível como o nosso, mas quando ele vier, o que é imortal se revestirá de imortalidade, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Então seremos semelhantes a ele. E em Jesus o trono de Davi permanece eternamente, porque ele é o descendente de Davi. Nós terminamos essa mensagem observando, primeiro, quando nós olhamos para João 3,16, o pai entregou o filho como Abraão entregou Isaac. Mas Deus não imitou Abraão. Deus mostrou através de Abraão e de Isaac o que ele iria fazer. Desde a eternidade, o sangue de Jesus já tinha sido conhecido, como diz as Escrituras. O filho carregou a madeira, carregou a lenha, Isaac.
E Jesus, em João 19, verso 17, carregou o madeiro, a cruz sobre as suas costas, sobre os seus ombros. O local, que é o Monte Moriá, é indubitavelmente a mesma região onde o Monte da Caveira, o Gólgota, o Monte do Calvário, se encontra. Eu não estou dizendo que o Calvário é onde era o Moriá. Isso não há como afirmar. Mas a região, quando Deus falou, saia daqui e vá para as regiões de Moriá, e lá eu te mostrarei o monte onde você deve sacrificar. As regiões de Moriá, o Monte do Calvário está ali. No Moriá, Deus revelou o que faria a todos nós pecadores. E como diz o poeta, e no Calvário Ele fez. Ele libertou cada um de nós por amor, o amor que excede todo entendimento, o amor que sabe quem eu sou, quem você é, o quanto nós falhamos em quem deveríamos ser, o amor que sabe quando você errou, quando eu errei no passado, no presente e o que erraremos no futuro. Mas esse amor escolheu você e eu, nos escolheu por graça. Agora o nosso dever é entender o que a mulher pecadora entendeu quando Jesus disse: quem muito foi perdoado, muito ama. E a pergunta é: o quanto você ama a Deus? O quanto nós amamos a Deus? Amamos ao ponto de decidir obedecer, mesmo quando nos custa. Amamos ao ponto de decidir obedecer, mesmo quando não entendemos nada. Amamos ao ponto de decidir obedecer. Será que sim? Nós precisamos decidir. Nós precisamos decidir. Eu quero te convidar, fique de pé, por favor. Quero te convidar, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós oramos nesse momento. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse quiasmo, Deus. Porque através, Deus amado, da estrutura que o Senhor elaborou na eternidade para fazer com que essa história chegasse a nós, nós podemos entender que ela não se trata de Abraão, ela não se trata de Isaac, ela se trata do Deus que provê, ela se trata da substituição do Cordeiro na cruz do Calvário. E se o Senhor substituiu a Isaac no sacrifício dele por Cristo Jesus nosso Senhor, nós fomos redimidos por essa graça, nós fomos salvos por essa graça, e nós te louvamos e te agradecemos, porque nessa noite a pregação não teve a ver conosco, não teve a ver com corações aflitos, mas mesmo assim o Senhor falou com corações aflitos, porque essa palavra foi sobre o Senhor, sobre o seu amor, sobre a sua graça, sobre a sua redenção, sobre o seu favor para conosco, sobre a substituição de Cristo Jesus na cruz do Calvário por nós, humanidade. Nós deveríamos ser condenados, nós deveríamos estar destruídos, mas fomos justificados pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Tanto a salvação quanto a graça, bem como a fé, nos foi dada pelo Teu amor. E nós te agradecemos. E nós te agradecemos. E nós te agradecemos. Agora, Pai, onde houver um coração enfraquecido pelas provações e dificuldades, nós sabemos que o Senhor não dá uma prova maior do que possamos suportar. Mas onde houver um coração, Deus amado, aflito, mentes preocupadas, problemas, lutas, seja no corpo, na alma ou no espírito, vem com Tua graça, Senhor. Pai, essa unção que o Senhor está liberando nessa noite, que possa marcar a nossa história, a nossa vida, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo substituição. Pai amado, ajuda-nos a viver o Seu propósito. Aprendemos sobre a semente da obediência e o poder que ela trouxe, Pai amado, para manifestar uma graça que alcançou todos nós ao longo da história. Então ajuda-nos, mesmo aqueles que estão plantando a semente com lágrimas, que possamos todos voltar colhendo os nossos feixes com alegria. Força, poder, unção, autoridade para vencer as batalhas. Força, poder, unção e autoridade para obedecer, cumprindo o Teu chamado.
Se tiver que chorar, que choremos aos teus pés, mas viveremos a luz do dia, a glória da obediência durante a madrugada da dor. Então manifesta na vida dos seus filhos e filhas essa verdade, e que em nome de Jesus o teu nome seja glorificado através de nós. Assim nós oramos, para a glória do teu nome. Amém. Diga assim: eu creio que eu não estou saindo daqui da forma que eu cheguei. Diga assim: eu creio que eu estou saindo daqui fortalecido, renovado, novo fôlego, novas forças, novo poder. Deus não está renovando as minhas forças, Ele está me dando forças novas, para a glória do seu nome. Aleluia. Quem crê nisso, libere o som de glória, aplauda o Senhor. Glória a Deus.